Sempre que alguém em algum lugar se levanta contra a teoria da evolução, você pode ter certeza que em algum momento você vai ouvir a palavra religião. O ministro da Educação da Turquia mandou retirar de todas as escolas do país a unidade sobre evolução dos livros didáticos para o ensino médio. A alegação que ele usou é que o assunto vai além da compreensão dos estudantes. Mas, peraí, não seria justamente esta a função da escola? Para começar, que se você está tratando a evolução como um mero capítulo em biologia, isso já não está representando a visão da comunidade científica como um todo. A evolução hoje unifica toda a biologia. Se você não pretende ensinar biologia sob a luz da evolução, você pretende fazer isso sob qual ponto de vista? A resposta para essa pergunta fica implícita nas outras medidas que vieram junto com esse pacote. Ao mesmo tempo em que ele reduz o tempo de biologia e retira a evolução do currículo, ele aumenta o tempo de aulas de cultura religiosa e educação moral. Levando em conta o fato de que o governo turco já vem sofrendo fortes críticas pelo seu evidente viés religioso, e o agravante de que na formação desse ministro da Educação nós temos uma graduação em teologia, não é preciso ser muito inteligente para perceber que isso que eles estão chamando de cultura religiosa e educação moral nada mais é do que o ensino do Código de Conduta Islâmico dentro das escolas. Essa suspeita pode ser facilmente confirmada quando você verifica a reação da comunidade científica do país, que já aponta essa medida como sendo mais um passo apenas na transformação de todo um sistema educacional num mero fator de adequação social que, neste caso aqui, inclui a transmissão de dogmas. E esse aqui é que é o problema. Essa aqui que definitivamente não é função da escola. Quando o pai, a mãe ou o responsável manda o seu filho até uma instituição de ensino, sobretudo pública, ele espera que essa instituição faça pela sua criança ou pelo seu adolescente aquilo que ele mesmo não pode fazer. Transmissão de conhecimento acadêmico, objetivo, científico, erudito e, sobretudo, neutro. Educação moral, e se for o caso o ensino de religião, quem dá, ou pelo menos deveria dar, é a família. Não é prerrogativa da escola. Eu não conheço um único religioso que não concorde com essa afirmação, de que educação moral é finalidade da família e que o Estado não tem que se meter. Mas em que contexto que os religiosos concordam com essa afirmação? Educação sexual, o que inclui identidade de gênero e ensino sobre diversidade sexual na escola. Quando a gente parte desse mesmo princípio para dizer que não quer religião sendo ensinada na escola, já estão tirando Deus das instituições de ensino. Aí já estão levando as nossas crianças à perdição. Ai meu Deus, que absurdo. Entenda bem, eu não sou contra o ensino religioso, mas em que circunstância? Uma escola confessional privada. Educação pública, financiada pelo Estado, obrigatória, que todos os jovens precisam obrigatoriamente comparecer, precisa ser neutra. Qualquer coisa que não seja isso equivale a fazer com que as pessoas obrigatoriamente escutem doutrinas de uma religião que nem sempre coadunam com a religião do indivíduo e muito menos da família, quando nós temos igrejas ou mesquitas ou quaisquer que sejam os locais de culto que podem fazer isso perfeitamente sem tomar o tempo de ensino na escola. Isso sem contar que nós temos o Estado interferindo naquilo que deveria ser de cunho privado das famílias, e se você, como cristão aqui no Brasil, não vê problema nessa amálgama igreja e Estado quando essa amálgama te favorece, basta você pensar como seria se fosse o contrário. Como seria se a religião adotada pelo Estado não fosse a sua? Já pensou nisso? Mas esses, nem de longe, são os únicos problemas dessa medida. Temos ainda um outro agravante, que é o que fica implícito na fala do primeiro-ministro adjunto do país, quando ele diz que não há nenhuma lei que obrigue o ensino de teoria da evolução e que ela pode ser inclusa como uma entre várias teorias. Uma entre várias teorias. Você percebe aqui nitidamente
que ele faz parte desse time que acha que a evolução é apenas uma teoria. Teoria no sentido coloquial de hipótese. E me desculpa, meu amigo, mas se você, aqui no Brasil, é cristão, é contra a evolução e como um dos argumentos que você usa para ter esse posicionamento é esse aqui, você está passando vergonha. Esse aqui é o retrato do analfabetismo científico que, pelo que a gente está vendo, não é um problema só do Brasil e não é um problema só de pessoas leigas. Essa frase aqui é muitas vezes dita não somente por profissionais da educação, incluindo nesse balaio professores de ciências e biologia. Esse tipo de frase reflete não somente a péssima qualidade da nossa educação, mas também o estado lamentável de uma sociedade que, como diria Carl Sagan, ao mesmo tempo em que é estritamente dependente de ciência e tecnologia, não entende nada de ciência e tecnologia. Teoria, em ciência, diz respeito ao mais alto grau de comprovação científica. Quando a gente diz teoria da evolução, nós estamos falando de uma ideia que já passou por todas as etapas do método científico antes de ser aceita pela comunidade científica e antes de ser ensinada nas escolas. E isso é o que nos leva para o segundo problema na argumentação do nosso amigo aqui. Ele diz que a teoria já é arcaica, como se a religião fosse muito moderna, e contestada. Contestada por quem? Por qual teoria? A gente está falando aqui de criacionismo. O criacionismo, sim, é que não é uma teoria no sentido científico da coisa. Ele não cumpriu todas as etapas do método científico que a evolução cumpriu, e enquanto ele não atender a esse padrão, a esse requisito, ele continua não passando de doutrina religiosa. Doutrina religiosa a gente ensina na igreja, não numa escola. Aula de ciência, você ensina aquilo que é aceito pela comunidade científica. E quando se trata de uma teoria para explicar a origem das espécies e não a origem da vida, a única teoria que fornece evidências suficientemente aceitáveis no padrão científico ainda é a teoria da evolução. Quer refutar a teoria da evolução? Você pode. Aliás, essa é uma das diferenças entre ciência e religião. Enquanto a religião se fecha no seu corpo dogmático, sem aceitar qualquer ideia contrária, a ciência está aberta para aquilo que você queira dizer, desde que essa refutação seja feita com base científica. Não refute ciência com religião, porque você coloca em choque dois conhecimentos totalmente antagônicos quanto à sua maneira de elaborar conhecimento e acaba passando vergonha. O problema é que, diferente de outras personalidades de outras épocas, incluindo o próprio Charles Darwin, que tinham as suas próprias crenças, mas que buscavam entender cientificamente o mundo à sua volta, os cristãos de hoje, infelizmente, se fecham para tudo que não seja conhecimento religioso, acham que a única fonte de conhecimento confiável é a Bíblia e, diante de qualquer realidade que eles não conseguem entender, a resposta que eles usam como sendo a mais aceitável para a explicação de qualquer fenômeno é: foi Deus quem fez assim. Cada vez que você tampa os olhos para as realidades que você não entende, cada vez que você sequer se dá o trabalho de tentar entender essa realidade antes de falar sobre ela, cada vez que você entra em páginas na internet que divulgam matérias sobre evolução para refutar mais uma vez ciência com religião, cada vez que você usa argumentos dos tipos que supõem que toda uma comunidade científica está envolvida em pesquisa unicamente para provar que Deus não existe e para retirar a religião das famílias e destruir a família tradicional e todo esse blá 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 que está sendo repetido por aí, tudo que você consegue é passar vergonha, expor a sua religião ao ridículo e tampar os ouvidos de qualquer pessoa que tenha um mínimo de conhecimento que você se recusa a estudar, a qualquer coisa que você possa dizer, e neutraliza o efeito de qualquer boa contribuição que você poderia dar para a sociedade.